Opa, eu sou o Emanuel e sejam bem-vindos ao Badiatório. E pro vídeo de hoje eu quero falar sobre um evento recorrente no Magic que não acontecia há algum tempo. A rotação do formato padrão, ou Standard, o que é isso e por que esse negócio é importante pra galera do Commander. E principalmente eu ainda vou listar várias cartinhas que vão sair na rotação que vale a pena pegar agora, pra gastar o seu suado dinheirinho. E falando em dinheiro, bora pagar as contas, pois eu quero lembrar a todo mundo que o Badiatório está no Apoia-se. Com apenas R$5 por mês você acessa o nosso grupo de WhatsApp para conversar sobre Magic, e com valores maiores você ainda pode sugerir temas de vídeos e ter o seu deck analisado por mim. Além de que já estamos organizando mesões de Spell Table entre a galera do grupo. Isso tudo e muito mais em apoia.c/badiatóriocmd. E não menos importante, estamos fechados com a 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza para o seu setup game com caixas personalizadas impressas em 3D, disponíveis em tamanho normal ou grande para proteção extra. É só entrar pelo app da Shopee, escolher a sua box e imagem preferida, que a loja te ajuda com tudo que será necessário para o seu deck receber o charme que ele merece. E todo mês um apoiador do canal de qualquer lugar do Brasil que nos segue no Instagram será sorteado para receber uma box. Então vem fazer parte do Apoia-se e da família 3D Universe. Agora com isso fora do caminho, vamos voltar pro vídeo e pra minha pergunta de antes. O que é a rotação? E bom, para aqueles que são novos nos jogos, basta saber que todo ano a Wizards lança múltiplas coleções para o formato padrão, que são os famosos sets T2. Porém, eles não ficam disponíveis para sempre para serem usados neste formato. Logo, anualmente a Wizards vai lá, no set de outono, e remove os mais antigos 4 sets válidos no formato que formam um ano de jogo ao todo, tornando ilegais os decks que continuem usando figurinhas dessas coleções. Isso, por sua vez, faz com que as cartas sejam válidas por cerca de 3 anos nesse formato, que previamente era 2, eles aumentaram, possibilitando mais configurações de estratégias. Inclusive, a rotação desse ano vai acontecer em Bloomburrow, que é o set de outono, que vai ser lançado daqui umas 3 semanas. E saindo um pouco de tópico, era mais ou menos quando eu pretendia fazer esse vídeo aqui, mas esse fim de semana eu vou viajar para o meu aniversário, então eu tive que adiantar um videozinho para essa segunda. Rotação é algo inerente do Standard, mas por que então que isso importa pro Commander? Bom, a resposta mais óbvia é que uma quantidade maior de jogadores do formato padrão procuram se desfazer das suas cartas nesta época, já que eles não podem mais utilizá-las. O que, em termos básicos, significa que a oferta por esses cards aumenta mais do que a sua demanda. Porém, esse fenômeno tem estado cada vez menos acentuado por conta de alguns fatores. Em primeiro lugar, pela existência do Magic Arena, pois antigamente o formato padrão era jogado quase que exclusivamente em lojas, possuindo baixa procura em plataformas digitais tipo Magic Online. Mas, com a vida do Areninha, mais pessoas procuram a plataforma para jogar por conta da sua interface mais amigável, suposta economia, de não ter mais que comprar as cartas físicas e para jogar no conforto de casa mesmo. Logo, quando chega de fato a rotação, nós temos menos jogadores querendo desfazer de seus decks físicos do que era comum. E pior ainda, em teoria, se uma carta nunca teve procura grande nesse formato para início de conversa, o preço dela não deve cair quase nada. Junta isso tudo com a pandemia de alguns anos atrás, que afetou muito o Magic físico, e você entende como a rotação não é mais a mesma coisa. Porém, eu quero propor outro motivo para jogadores de Commander se importarem com isso, pois pelo que eu já observei ao longo desses 7 anos que eu tô no Magic, e também pelo que eu pesquisei online, o preço de uma coleção costuma ficar estável por cerca de 2 ou 3 anos após ela ter sido lançada. E o motivo para isso pode ser tanto porque a Wizards para de imprimir as cartas do padrão depois que eles são rotacionados, ou porque assim que esse período é passado e as cartas são rotacionadas, mais pessoas costumam dar atenção a elas para formatos eternos, como o Commander. Quase como se enquanto a carta tá no Standard ela fosse muito nova para ficar se importando muito. Porém, depois de 3 anos pra cima, você já costuma achar gente se referindo a essas cartas de uma coleção como, abre aspas, gemas escondidas para o Commander, que seriam cartas muito boas que as pessoas não conhecem, indicando uma procura maior por essas figurinhas. Claro, isso tudo que eu tô dizendo são apenas referências anedóticas minhas e de outras pessoas enquanto eu tava olhando online. Somente a Wizards pode dizer de fato com precisão qual é o tempo de procura de um set ou tempo de interesse, por quanto tempo o preço daquelas cartas permanecem estáveis. Porém, obviamente ela não iria fazer isso, pois seria o mesmo do que reconhecer o mercado secundário. Tá, Emanuel, legal, entendi.
Um set que tá rotacionando, ainda mais agora com um novo estilo de rotação longa, vale a pena ser olhado para procurar por figurinhas boas que passaram batido. Mas para essa rotação, quais figurinhas que você separou? Ah, meu caro inscrito hipotético, eu tenho aqui cerca de 35 figurinhas bala vindas dos 4 sets que vão ser rotacionados. Que a se saber são Caçada Meia-Noite, Voto Carmesim, Kamigawa Dinastia Neon e Ruas de Nova Capena. Porém, eu vou ter uma lista na descrição abaixo que é muito maior. Pois para esse vídeo aqui eu foquei mais em cards que custam assim de R$2 até sei lá uns 20 conto estourando. Dessa forma eu pego cartas que já estão valendo alguma coisa, mostro elas para vocês e assim você pode pegar essas figurinhas enquanto elas custam sei lá R$5 em vez de 50. Porém, essa outra lista que vai estar aí abaixo vai ser muito maior, muito mais compreensiva. E vai ter todas as cartinhas que não apareceram aqui, que eu acho que valem a pena sim e independente de preço. Então ela vai ter sim algumas coisinhas mais caras, mas vai ter muita coisa barata. E como sempre, nesse tipo de vídeo de lista de cartas, simplesmente não é possível mencionar todas as figurinhas boas desses sets. Logo, sintam-se à vontade para comentar abaixo quais cartas eu deixei de fora que vocês acham que são joias budget dessas coleções. E sem mais delongas, bora ver o que tem de bom aqui da rotação do Standard. Caçada Meia-Noite. Para aqueles que têm curiosidade, o budgetário começou em Kamigawa, Dinastia Neon. Porém, eu fiz sim vídeos cobrindo as melhores cartas, tanto de Val quanto de Mid. Portanto, nenhum desses sets deveria ser estranho para quem me acompanha desde o início. Caçada Meia-Noite foi o primeiro dos 2 sets do Retorno à Innistrad, ou melhor, do Retorno ao Retorno à Innistrad, sendo no geral um pouquinho mais fraco que a próxima coleção que seguiu ele. Porém, daqui eu recomendaria pegar as seguintes cartas. Liesa, Arcano Esquecido. 5 manas, 4/5, criatura lendária anjo com voar e vínculo com a vida, que volta para sua mão as suas criaturas que morrem e exila as criaturas dos oponentes em vez delas morrerem. Essa aqui tem uma série de efeitos bacanas. O rate de cemitério acidental é muito forte, prevenindo triggers de morte, inclusive. O fato disso aqui ser um anjo, sendo um possível comandante desse tipo de criatura, ou uma inclusão mais do que querida nos 99, também é bem relevante. Porém, eu acho que a habilidade que eu mais gosto disso aqui é o fato de que os seus bichos voltam para sua mão, o que deixa eles prontinhos para serem descartados e reanimados muito em breve. Crescimento antinatural, que dobra o poder e resistência das suas criaturas a cada combate, sendo uma sólida inclusão para todo o deck mono verde. E até meio óbvio, inclusive. Você quer isso aqui para dobrar o seu Voltron mono verde, suas fichas verdes, e essa deve ser uma das melhores opções para isso, sendo que as alternativas como o Zopandrel são muito mais caras. Então para mim tá valendo bastante. Temos Sarif, a presa da Vibra, um humano lendário que diz que suas criaturas viradas têm toque mortífero, e as desviradas têm resistência à magia, e você vira ela para desvirar outra criatura ou terreno que você controla. Muitas vezes o verde tem o tamanho, mas não tem a amarra para dar porrada, e com a Sarif você garante que as suas criaturas estarão seguras durante o setup e evasivas durante o seu ataque, com direito a desvirar uns terrenos de utilidade ou até mesmo um Nictus da vida se você tem mana sobrando. Giza, Ressuscitadora Gloriosa, um humano mago 4/4 por 4 manas que compartilha da mesma cláusula de triggers de morte da Liesa, mas que diz que, no início da sua manutenção, coloque todos os cards de criaturas exilados com Giza, Ressuscitadora Gloriosa, no campo de batalha sob seu controle. Eles ganham decomposto. Vale notar, a Giza não diz por quanto tempo você fica com a criatura, não é, sei lá, só até o fim do turno. Ela diz apenas que você a sacrifica no fim do combate, se você atacar com ela, pois ela tem decomposto. Logo, isso aqui rouba bicho, que é uma beleza, funciona no Aristocratas e de quebra rouba coisas tipo um arrasta-pensamento, gerando aquele valorzinho do ETB que dá draw. Temos Oportunista Mórbida, que também dá draw, e também é boa para Aristocratas, comprando um card por turno sempre que uma criatura na mesa morre. Não tem que ser a sua criatura e nem o seu turno. Logo, um Aristocratas com várias fichinhas consegue sacrificar uma por turno e maximizar isso aqui. Triskai Decáfila, e sinceramente é uma condição de vitória diferenciado, mas que tem as suas utilidades. Um deck Big Mana, por exemplo, consegue comprar cards com ela, assim como um deck que também comba mana infinita. E eu acho legal ter essas figurinhas especiais que não saem todo dia como ela, que permitem maneiras diferentes de fechar o jogo.
Regente do Véu Lunar, 4 manas 4/4, sendo um dragão até pequeno, que é interessante, e que te compra vários cards num deck que possui muitas mágicas multicoloridas. Porém, não é só isso, pois eu vejo isso aqui com bons olhos em decks de loucura, Hellbent, esse tipo de parada, além de ele encher o seu cemitério para fazer patifaria depois. Rito de Harmonia, uma instantânea com recapitular que te compra cards sempre que criaturas ou encantamentos entram sob seu controle. E eu já usei isso aqui em Cities e, sabe, pareceu até sacanagem, tipo, você realmente precisa desse tanto de compra? Porém, meu amigo ou amiga, isso aqui em deck de ficha é imoral. Eu tenho uns 3 decks assim, todos eles usam e abusam disso. E por fim, Senhor dos Renegados, um demônio mítico 6/6 por 6 manas, com voar e atropelar, que tritura cards e adiciona manas para conjurar coisas de cemitérios. Um tema que vai ser muito comum nesse vídeo são míticas baratinhas, pois essas sempre têm a chance de encarecer muito. E o Senhor dos Renegados, por sua vez, é genial em decks de recapitular. E ele também é genial em Mudrotas, ou Sidizes, dentre outros. Tendo sempre esse cheirinho de combo que eu acho que pode nem estar no deck, mas que certamente não deixa de ser útil com tantas sinergias possíveis aqui. Voto Carmesim. Seguindo a nossa ordem de coleções, nós tivemos a segunda metade do novo bloco de Innistrad, o Voto Carmesim. Uma coleção que focou em continuar com o tema de tipos de criaturas, como lobisomens, vampiros, espíritos, humanos, porém mais importante, zumbis. Pois os zumbis que saíram aqui, rapaz, foram incríveis. Infelizmente eu não devo ter tantos pra falar, pois eles ficaram muito caros inclusive. Para começar aqui, nós temos Horror Quebra-Casco. E se não é a carta mais cara dessa lista, é uma delas. E essa é uma carta que era relativamente bem divisiva quando saiu, pois muitas pessoas acham, ou pelo menos acharam, que ela era um power creep desnecessário quando a gente compara ao Tirano Cabeça d'Água, enquanto eu, por outro lado, acho que elas são duas cartas diferentes. Pois o Tirano consegue voltar terrenos para a mão de seus donos, sendo muito mais perigoso se a gente comba mágicas infinitas. Mas para um deck mais convencional, o Horror não pode ser anulado, tem lampejo e volta coisas da pilha ou do campo de batalha para a mão de seus donos. E eu recomendo ele para quem tá montando algo menos combado, né? Como um controle ou reanimator da vida. Dragão Avernio Manaforme, mais um dragão pequeno que dessa vez cria fichas x/x com ímpetos, sendo x a quantidade de mana gasta para conjurar aquelas mágicas instantâneas ou feitiços. E eu acho isso aqui subutilizado em alguns decks Spellslinger como Amosto, porém, meio que qualquer deck desse tipo que não esteja explicitamente reduzindo o custo de suas mágicas consegue fazer bastante patifaria com esse dragão. Sem falar que se você só precisa de criaturas que ataquem, como no Aognis, tá tudo bem, pois a ficha aqui já ia sumir mesmo no fim do turno. Então, dá-lhe lapada sem peso na consciência. Temos Ginete Sem Cabeça, um dos nossos poucos zumbis aqui, que repõe seus zumbis que morrem por mais zumbis, sendo uma estrela em decks como Green Green ou Wilhelt, que precisam sacrificar as coisas. E se tem uma carta que eu tenho 100% de certeza que vai subir, é essa aqui. Fiquem ligados, o pessoal sempre quer montar deck de zumbi. Temos Kaya, caçadora de Geistes, Planeswalker de 3 manas que pode dar evasão para o nosso time em forma de toque mortífero, mas que mais ainda dobra as nossas fichas até o fim do turno com a sua segunda habilidade. Me diz aí, você tá cansado de esperar por uma promoção boa da carta Procissão dos Ungidos? Vamos lá! Todos nós sabemos que isso não vai rolar tão cedo, então bota uma cor preta nesse deck aí seu e faz a festa com a nossa caçadora de fantasmas, até porque afinal de contas dobrar todas as suas fichas apenas por um turno pode ser mais do que o bastante. Vampira da Recepção, uma das cartas que liderou o movimento da compra de cartas melhores no branco, que foi sempre tópico todas as vezes que a Wizards lançava alguma coisa pra cor que era mais fraquinha. Tipo assim, essa carta que saiu até não é ruim, mas olha o Vampiro da Recepção, ele é muito melhor. Eu queria que essa carta nova fosse mais como vampiro. E agora, mais do que nunca, você pode incluir essa carta no seu deck também, suprindo um nicho diferente de outra carta que já existia, que era o Mentor dos Humildes, pois essa aqui não gasta mana, mas é desencadeada apenas uma vez por turno. Desencavar, um tutorzinho de terrenos básicos no início do jogo e de cartas mais pro fim do jogo. Essa aqui é uma que eu curto muito, e eu acho que esse é o tipo de tutor que deveria ornar mais em decks de 5 cores em vez de tantas outras opções. Pois por já ser uma carta verde, ela compartilha cor com as suas acelerações de mana. E mais pro fim do jogo, você procura a sua bomba que tá faltando, o que pra mim é só vantagem, ainda mais que essa carta caiu bem desde que ela saiu.
Torrens, Punho dos Anjos? Pois com Catilda, Kyler e outros, eu acho que é fácil ignorar o Torrens, pois nós tivemos muita atenção ao tipo de criatura humana como um todo nessas duas coleções. No entanto, ele consegue unir humanos a fichas, criando uma algazarra com tudo que se importe com o número de humanos que você controla. E também com quantos marcadores eles possuem, pois afinal de contas essas fichas têm treinamento, possibilitando que tanto nas 99 quanto na zona de comando você distribua porrada. Mímico do Salão dos Espelhos, 4 manas por um clone, que pode clonar algo mesmo depois de morto, tornando-se assim uma aura que encanta uma criatura e cria fichas que são cópia dela. Alguns clones são bem caros, logo eu gosto sempre de pegar os que saem para garantir um bom preço logo de início. Behemoth de Ulvenwald, um horror que pode ser transformado num bicho que dá ímpeto pro seu time, uma habilidade bem única que eu valorizo bastante no monogreen, e também vai ter mana pra pagar isso tudo. Maré Consumidora, 4 manas por uma global azul de bounce que deixa uma criatura de cada jogador na mesa, perfeita para Voltrons da vida, e que ainda te dá um draw, se repondo com bastante eficiência. E a Virada da Noite, que eu acho que é a carta mais barata dessa lista, mas eu não acredito que essa carta ainda custe menos do que R$1, sendo que o potencial dela de fazer coisas quebradas é tão grande, cara, é tão fácil descartar coisa e lupar coisa. Essa carta aqui é errada, ela é errada. Kamigawa, Dinastia Neon. E aqui temos a primeira coleção que eu cobri depois do canal ter começado, pois o canal meio que foi lançado junto com ela. E por sorte, muitas das cartas boas de Kamigawa terminaram sendo bem baratinhas, logo vai ter muito mais disso na minha outra lista na descrição do que aqui, apesar de que eu ainda tenho algumas figurinhas boas pra falar ainda. Temos Patas Leves, Voz da Imperatriz, uma raposa 2/2 por 2 manas que tutora auras do seu deck pra mesa, sendo assim uma imponente comandante Voltron violentíssima, mas também uma potencial carta de valor para outras listas de auras. Pense nisso, por exemplo, como uma dançarina dos espíritos Core, ou um Shren, vai gerar mais valor para você ficando na mesa. Temos Faixa do Leão, e na real, fica um alô aqui para todas as cartas com reconfigurar que saíram, essa mecânica é ótima, mas a faixa é sensacional, combinando agressividade com hate de cemitério, o que é algo que muitas vezes falta para esses decks tipo equipamentos. E como já estamos aqui, eu também quero mencionar o chip de realidade, que também é incrível, sendo uma das melhores versões desse efeito de conjurar coisas do topo do seu deck. Tecelã da Harmonia, que veio a se tornar, pelo menos pra mim, uma staple de decks de encantamentos, copiando habilidades e aumentando suas criaturas numa Nicteia da vida. Caixa de Espelhos, que é possivelmente uma das melhores e mais importantes sugestões dessa lista inteira. Uma versão majoritariamente melhorada de uma outra carta que já era bem querida, a Galeria de Espelhos, que desativa a regra das lendas para as permanentes que você controla. E ainda de quebra, ela aumenta o seu time de cópias lendárias. Esse é o tipo de carta que é difícil de não amar e que chega a dar uma coceirinha de montar alguma bobagem só de ficar olhando para ela. Restauração Brilhante, que volta suas auras e encantamentos. Essa aqui eu acho que dá até para arriscar em decks que não sejam somente brancos, pois essa mágica é majoritariamente de fim de jogo. Logo você terá muito tempo para corrigir essas cores, e isso vale mais ainda se o seu deck for de artefatos, que costumeiramente corrigem mana bem. E por fim, temos Shigeki, Visionário Jukai, que é a minha última sugestão de Kamigawa, sendo uma das mais versáteis cartas do set. Ela é uma criatura encantamento, que vira e volta para sua mão para triturar cards, e que pode ser canalizada para voltar permanentes para sua mão. Logo isso roda em decks de criaturas, decks de encantamentos, os dois juntos, por que não? Decks que trituram, que tem recursão, cemitério, lones, tudo de bom. E por fim, Ruas de Nova Capena. Essa aqui é a última das coleções que vai rotacionar, logo sendo a que menos teve tempo entre as 4. E cara, como eu tenho um carinho especial com esse set. Eu tenho que ser muito grato a Kamigawa por ter impulsionado meu canal logo no início, mas o crescimento em Capena foi quase vertiginoso quando comparado ao set anterior. E aqui nós combinamos bomba e utilidade como nunca foi visto no nosso arsenal de comando. Começando com Quebra-Cara Profissional, uma carta que deu o que falar justamente por incluir vantagens de cards e tesouros, casando assim as duas coisas mais importantes no Commander, e mesmo após alguns anos de Power Creep, essa aqui ainda é uma bomba que diz que sempre que criaturas suas causarem dano em algum oponente, você cria um tesouro, e você pode sacrificar tesouros para exilar cards do topo do seu deck e jogá-los. Simplesmente um staple desse arquétipo, e eu argumentaria inclusive que ela vale até mesmo um deck agressivo qualquer.
Isso aqui é uma máquina e vale sim o preço que está sendo cobrado. Don Shander, o colecionador, uma bomba de 7 manas que exila cards de uma mão, faz oponentes sacrificarem criaturas e triturar metade de seus decks, tudo num pacote só. E eu lembro como se fosse ontem, várias pessoas pedindo pra isso aqui ser banido, pois estar do outro lado dessas habilidades pode parecer um pouco deselegante. Mas a verdade é que essa carta aqui é pra fazer maldade mesmo, num deck Reanimator, num Sneak Attack, esse tipo de coisa. O que potencializa as habilidades da carta, mas torna muito específico o uso dela. E pelo preço eu recomendo isso aqui igual eu recomendei o Quebra-Casco, como uma bomba de topo de curva. Temos Instigar a Multidão, que é, sem exagero nenhum, a melhor carta dos meus decks de ficha, pois ela possui refúgio, que deixa você exilar um card embaixo desse encantamento, e sempre que você atacar com X criaturas, você cria também X fichas 1/1. E se você tiver 10 ou mais criaturas ao todo, você pode jogar o card exilado de graça. Não só isso estoura muito decks de ficha, mas também pelo jeito que essa carta é escrita, não é incomum você atacar, fazer suas fichas inteirando 10 criaturas, e então conjurar de graça um Overrun, ou um Triunfo das Hordas, ou qualquer bostinha dessa que aumenta o seu time. E foi assim que eu já levei muito jogo nas costas, cara. Essa carta é bem forte. Temos Vivien à Caça, um Planinauta que pode ser finisher se estamos no fim do jogo, sacrificando um bichão para tutorar um Craterhoof para a mesa, ou um Pioneiros do Arrasamento Final, caso você esteja no deck mais budget. Essa carta aqui também funciona bem como setup, comprando até 5 cards, caso seja incluída num deck majoritariamente de criaturas. E ainda, se a gente estiver atrás com essa carta, ela pelo menos cria fichas 4/4, o que é um tamanho bem respeitável. E se você tem um Carfio Leão, você cria ficha por 0, o que é ótimo. Temos Anjo do Sofrimento, que entra mais ou menos nos decks de anjos que vão querer rodar a Liesa, pois ele é um anjo mono black, mas que também serve para se turbo triturar com efeitos que causem dano a todos os jogadores. Ou, sei lá, só bota isso aqui e tanca uns ataques. Imagina isso aqui na mesa com Sir Conrad, por exemplo. Se alguém te ataca e você tritura 10, 20 cartas, é GG, o dano vai ser descompensado. Temos Recepcionista Diabólico, essa aqui é basicamente uma peça de combo, porém ela não comba com nada em específico, e sim como uma estratégia em si, que são fichas. Bota isso aqui na mesa enquanto você sabe que vai criar um monte de bichinho e dá Hadouken nos seus oponentes. Esse bicho cresce tanto. Faz um fling ainda, meu amigo, que tanto de dano. E por fim, temos Jaxis, a Desordeira, que pode descartar cards para criar cópias de criaturas nossas que vão morrer no fim do turno se repondo com um draw. Essa aqui eu curto muito, pois em vários decks descartar absolutamente não é algo ruim. Porém, em todos os decks que eu conheço, criar cópias vai ser algo positivo. Logo, há decks onde essa moça aqui é boa e há decks onde ela é genial. E sempre que ela entra na mesa, o potencial para caos está lançado. E bom, por hoje é isso. Curtiram o vídeo? Que nem eu disse, eu precisava de algo mais fácil para organizar por conta que eu vou viajar. Mas eu de verdade acho que a rotação é um momento bacana para jogadores de Commander. Então esse vídeo ainda teria saído de qualquer forma, porém teria saído depois. Fato é que eu precisava de um tema para essa semana, então eu meio que roubei lá da frente um vídeo para agora. Que nem eu disse, se você sentiu falta de algo que esteja nessa faixa de preço, entre 2 e 20 reais, comenta abaixo, vamos deixar esse vídeo o mais completo possível. E no mais, eu queria deixar aqui um alô a todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso acontecer, e em especial um alô também ao nosso patrão generoso, João Lucas Rores, pelo maior nível de apoio do canal. Muito obrigado, João. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!